Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos à live de hoje da Revista Emergência. Meu nome é Paula Barcelos, eu sou jornalista e editora da revista. O tema de hoje é afogamento, realidade e desafios da prevenção no país. Bom, pessoal, segundo dados da Sobrasa, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, dados de 2020, 15 brasileiros morrem afogados diariamente. 46% dos óbitos ocorrem até os 29 anos. 59% das mortes na faixa de 1 a 9 anos de idade ocorrem em piscinas e residências. 45% dos óbitos ocorrem no verão, de dezembro a março. O afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos, a terceira causa de 5 a 14 anos e a quarta causa de 15 a 24 anos. O norte do Brasil tem a maior mortalidade. E isso é importante aqui, importantíssimo. Mais de 90% das mortes ocorrem por ignorar os riscos, não respeitar limites pessoais e desconhecer como agir. Bom, pessoal, diante desses dados aqui, né, falar do problema afogamento no Brasil e as ações de prevenção é importantíssimo, é algo fundamental. E para isso nós trouxemos um ícone nessa área, o médico Davi Spillmann. Autor da frase, afogamento não é acidente, não acontece por acaso, tem prevenção e esta é a melhor forma de tratamento, o médico construiu uma longa trajetória na área. Dr. Davi, ele é especialista em clínica médica e terapia intensiva, com foco em afogamento. Ele é fundador, ex-presidente e atual diretor médico da Sobrasa. Ele é tenente-coronel médico da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, onde foi chefe do Centro de Recuperação de Afogados por 12 anos. Ele é membro do Conselho Médico da Federação Internacional de Salvamento Aquático, ILS, autor de 4 livros, 84 capítulos de livros e mais de 190 artigos médicos nacionais e internacionais sobre afogamento. Bom, pessoal, antes da gente começar o bate-papo com o Dr. Davi, alguns recados. Um deles é a nossa promoção, né? Hoje, os assinantes dessa live, os participantes dessa live, eles terão 40% de desconto na emergência impressa ou digital, e também no combo de assinatura Proteção Mais Emergência, tanto impresso como digital. Então, você pode usar o cupom LIVE26 de 11 para conseguir esse desconto. E que a gente, outro recado, é que nós teremos, como sempre, um espaço para os participantes mandarem suas perguntas para o entrevistado. Então, se você tem perguntas para o Dr. Davi, você pode mandar aqui no chatzinho do YouTube, que a gente vai tentar fazer algumas. A gente não consegue fazer todas, mas tentamos fazer grande parte. Certo? Então, doutor Davi, vamos começar. Vamos começar o nosso bate-papo, então. Vamos conversar, com certeza. Vamos iniciar com um contexto geral sobre o tema, né? Qual é a realidade do afogamento no país? Seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Ótimo, Paula, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com todo mundo que se interessa por afogamento. Afogamento é uma situação assim, ela é muito rápida, muito silenciosa e muito crítica. Então, todos os afogamentos que a gente vê, claro que tem exceções, mas a maioria ela acontece muito silenciosamente, então a pessoa que está olhando não consegue ver que alguém está se afogando. Ela acontece muito rapidamente. Então, assim, é um piscar de olho que você vira para olhar para um local e a tua criança está se afogando. E o afogamento mata muito rapidamente. Em 2, 3 minutos, a pessoa pode estar em parada cardiorrespiratória. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos que ter soluções muito significativas ou impactantes para mudar essa realidade que você falou aí. Né? O Brasil é um dos países que tem o maior número, o que tem o maior número de salvamentos aquáticos no mundo. E um dos países que tem o maior número de mortes por afogamento no mundo. Não é o maior, China tem mais, Rússia tem mais, Índia tem mais e outros países grandes, mas é um dos maiores. Né?
Então, é um tema extremamente importante para todos nós, e ele está presente na nossa vida, como a gente vai ver através da live aí, ele está presente na nossa vida diária. A gente diariamente vê alguém se afogando, ou ouve alguém que se afogou, ou que morreu, é uma criança, um amigo, um adulto, um tio, um primo, alguém que estava surfando, alguém que estava fazendo algum esporte, alguém que estava tentando salvar, e a gente vai ver isso tudo hoje, né, Paula? Sim, sim, vamos ver sim. E a gente tem, mas eu dei alguns números, né? É um universo muito maior. E a gente tem, acho que, muita subnotificação, né? No caso de afogamento. E Com certeza. quais caminhos para melhorar isso? Quanto nós temos de subnotificação, o senhor sabe? Mais ou menos dizer? O afogamento ele acontece em vários cenários diferentes. Ele não é só silencioso no fato da ocorrência do afogamento, mas ele é silencioso também no fato do reportar a situação. Porque ele acontece, por exemplo, quando acontece um desastre, uma inundação, aí morrem várias pessoas, a gente cria uma situação muito emocional muito importante e ele chama atenção. Mas, normalmente, o afogamento acontece, 15 brasileiros morrem todos os dias. Isso é um desastre. E isso não está notificado, evidentemente. E o que acontece é que os afogamentos que morrem só vão ser notificados através do atestado de óbito. Quem se afogou e não morreu não aparece em lugar nenhum. Ou aparece no registro do Corpo de Bombeiros ou do Serviço de Salvamento, mas esses registros não se comunicam. Então, o que a gente vê afogamento acontecer é a ponta de um iceberg. Apenas 6% do problema afogamento é que a gente consegue enxergar. E esse 6% já é apavorante. E teria como fazer alguma alternativa para unir essa estatística? O que poderia ser feito nesse? Tem dificuldades enormes. A gente vem tentando há alguns anos, e uma delas passa por um trabalho que a gente deve publicar aí nesse ano ainda, talvez, que é o Dicionário de Termos e Definições de Afogamento. Eu só consigo unificar a informação se cada um, em cada lugar do mundo e do Brasil, estiver falando sobre a mesma coisa. Quando eu falo um termo, por exemplo, afogamento, eu tenho que outras pessoas entenderem exatamente o que foi. Foi um caso de aspiração de água. Mas qual era o grau? Qual era a severidade? Era um grau 3. Eu sei. Então, nós criamos com um grupo de 19 pessoas internacionais, de pelo menos 15 países diferentes, um dicionário para unificar os termos e as definições. E aí sim a gente vai conseguir linkar, por exemplo, o que um serviço de salvamento está falando, anotando, é exatamente igual ao outro serviço. E aí a gente consegue unir essa estatística. Isso é um trabalho inédito, liderado pela gente, pela Sobrasa, por mim como coordenador, no mundo inteiro, e vai possibilitar a gente entender melhor o problema. E aí, entendendo melhor o problema, a gente pode propor melhores soluções. Certo, mas é um trabalho de formiguinha, né? Vai ser para todo... Formiguinha empurrar piano sem roda. Desse tipo, Paula. É brabo, é difícil. Você imagina o que por exemplo, aqueles que estão nos escutando entendem assim, por exemplo, saiu as novas guias da America Heart agora. Uma discussão danada. Imagina o que é botar pessoas dentro de uma sala, e no caso, uma sala virtual, que é a comunicação virtual, e discutir termos. Por exemplo, eu passei há 2 anos atrás, eu fui ao Canadá discutir organizado pela Organização Mundial de Saúde, discutiu definição de afogamento, se aquela definição que a gente propôs há 15 anos atrás, se ela está correta, se ela está ajustada. Tinha 5 pessoas só discutindo, nós ficamos 3 dias discutindo só a definição do termo afogamento. E ainda assim,
a gente tinha discordâncias. Então, assim, você imagina que ia botar várias pessoas numa sala para ter um consenso sobre esse tipo de coisa. É um trabalho de formiguinha e paciência, perseverança. Porque Complicado. porque vai ter que padronizar isso para todos os serviços, né? Exatamente. Certo. E considerando essa diversidade do país em termos culturais e hídricos, né? Quais são os maiores desafios da prevenção do afogamento? Porque tu tem realidades muito diferentes num país muito grande. Para entender os desafios, é muito importante entender o que é o principal provocador do afogamento. Tá? Que é uma coisa muito simples. Claro que ele pode ser destrinchado, mas ele é muito simples. A gente tem vários ambientes aquáticos, cada ambiente aquático tem um risco diferenciado. Então, assim, um balde d'água dentro de casa tem um risco para uma criança muito pequenininha, para o resto não tem. E ele vai desde as coisas mais simples do ambiente aquático até um surfista que está surfando em Nazaré, aquela onda de 10 metros. São riscos muito diferentes conforme o ambiente diferente. Então, de um lado, você tem o risco de cada ambiente aquático. Do outro lado, você tem a competência aquática da pessoa. Então, essa pessoa que tem competência aquática, ela pode saber só flutuar, ela pode saber nadar 25 metros numa piscina, ela pode saber nadar 50 metros no mar, ela pode saber descer uma cachoeira com um caiaque, ela pode saber surfar. Então, nós temos, de um lado, o risco que varia, do outro lado, a competência aquática que varia. Para não acontecer um afogamento, a competência aquática tem que estar acima do risco. E isso é o que dá o equilíbrio da coisa. Para eu conseguir reduzir os afogamentos em todos os ambientes aquáticos, eu preciso, primeiro, dar conhecimento para essa pessoa de qual é o risco daquele ambiente aquático que ela está frequentando. Seja dentro de casa, uma piscina, um banheiro aberto, uma porta de banheiro aberta, uma coisa simples. Eu preciso que a mãe saiba que aquilo ali é perigoso. Uhum. E também, quer dizer, então eu preciso dar educação para essa pessoa sobre isso. E preciso dar a educação para ela, não dela aprender natação exatamente. Ela precisa entender qual é a competência aquática dela. Ou seja, eu consigo flutuar. Eu posso entrar numa piscina? Pode, o risco é baixo. Mas eu posso ir na praia? Não, você vai se afogar. Então, eu preciso dar conhecimento para essa pessoa do risco, para ela entender o risco e para ela entender qual é o limite individual dela. Então, o desafio é eu conseguir passar essa educação, e tudo é a base, é a educação, é conseguir passar essa educação para um público distante e que ele esteja interessado em ouvir o que eu tenho a falar, porque isso é o grande desafio. Né? Porque apesar de a gente ter altos índices de afogamentos, as pessoas ainda, né, se colocam em risco e ainda não sabem o que fazer muitas vezes. Duvidam, né? A pessoa duvida. E como a faixa mais frequente do afogamento é o adolescente e o adulto jovem, que é super poderoso, ele duvida mais ainda. Só que o afogamento não perdoa, não é como você não está dirigindo direito, você bateu, o airbag abriu e você você se machucou, mas não morreu. O afogamento não perdoa. Você entrou, errou essa competência, achou que a sua competência estava maior do que o risco e não estava, se não tiver alguém para te tirar do local, você morreu. E morre em 2, 3 minutos. Então, assim, não há perdão. E o aprendizado é um custo muito alto, né? Não tem aquele negócio de eu vou fazer diferente da próxima vez. Na maioria das vezes não tem essa chance, né? Então, assim, o problema, o desafio é esse, é fazer com que ela perceba o que a gente tem
o que a gente construiu de dicas e programas de prevenção que sirva para ela, né? E que ela esteja aberta para isso. Ouvir. Vou ouvir. Doutora, eu tinha lido em algum momento algum material que dizia que os afogamentos eram maiores em água doce no país. Eu acho que por causa muito de, né? Paula, mate é o modelo do Rio de Janeiro, não é o modelo do Rio Grande do Sul, é mate gelado. Mate gelado. Mas é bom também, né? Nesse calor. Não, carioca gosta do mate gelado. Acho que ninguém toma no Brasil todo, é só o carioca que toma isso. Não, eu gosto de mate gelado. Então, o que você me perguntou é o seguinte: a gente tem o maior número de salvamentos é realizado no litoral. Esse é o maior número de salvamentos. E é porque é o local de maior risco. Só que aquele local todo, o litoral todo, tem guarda-vidas no litoral todo. Então, o número de óbitos do litoral representa 15% apenas, embora o número de salvamentos é exponencialmente maior. Tá? Em contrapartida, em rios, lagos e represas, no momento em que a pessoa vai pescar, vai andar de barco, vai atravessar um rio, vai se refrescar numa cachoeira, ela está em locais que tem pouca gente, pouca educação em segurança aquática. Então, quando ela se afoga, ela acaba não tendo ninguém para ajudar ela. E quem vai ajudar morre junto. Então, quase 75% das mortes no Brasil por afogamento ocorrem em rios, lagos e represas. São pelo menos 11 a 12 brasileiros que morrem todos os dias nessa água doce. E a gente tem água doce à vontade aqui também, né? Então, tem sempre aonde buscar um local secreto que ninguém vai, que só você vai pescar. E ali é um risco, né? É um rio, a pessoa não conhece o risco. E, na verdade, colocar guarda-vidas, né, nesses locais, todos os locais, não tem como, imagino. Então, a prevenção, né? A chave. Exatamente. No mundo inteiro, em nenhum lugar do mundo, tem como colocar guarda-vidas em todas as águas que são utilizáveis. Claro que, por exemplo, em Goiás, por exemplo, que tem praias de rio, o Corpo de Bombeiros de Goiás já sabe que as pessoas gostam de ficar naquela região da praia de rio, eles colocam um serviço de salvamento lá. Mas e o resto do rio? Lá para cima, lá para baixo? Não há como colocar em todos os lugares. Então, ou a pessoa tem educação em segurança aquática para reconhecer o risco e os seus limites e entender até que ponto vai, ou a pessoa acaba se afogando. Tanto é realidade isso que as mulheres se afogam e morrem 7 vezes menos do que o homem. E na faixa de 25 a 29 anos, o homem morre 21 vezes mais do que a mulher. Nossa. Mostrando que a mulher tem um poder de avaliar o risco e respeitar os seus limites muito superior ao homem. Então, essa educação, essa limitação que a gente se coloca no afogamento é importantíssima. O que mata é a masculinidade, que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Eu sou o F, eu posso tudo, eu consigo tudo. E aí a prova de que você não é o maioral, ela cobra caro, é a vida, né? Então, é complicado. Certo. É que a mulher também tem aquela coisa do cuidar, né? Ela é muito cuidadosa, né? Talvez na maternidade, aquela coisa toda. Então... Com certeza, é isso mesmo. Ela tem um poder de avaliação do risco muito melhor e também tem um poder de reconhecer a sua limitação muito maior. Né? Às vezes até desvalorizando a sua capacidade, porque isso é uma coisa típica da mulher que eu espero que mude ao longo dos anos. Né? Você vê assim que o homem acha que pode muito mais do que pode, a mulher acha que pode muito menos do que pode. Né?
Então, eu acho que vai haver um equilíbrio da sociedade. Não, mas estamos mudando isso. Vai. Doutor, e quando a prevenção falha e ocorre o afogamento, o que existe de novo no tratamento do afogado, em termos de técnicas e tecnologias? Então, primeiro o conceito de que todo resgate, toda vez que uma pessoa está se afogando, não toda vez, mas a maioria é uma falha na prevenção. Esse é um conceito muito importante. Hoje mesmo me perguntaram, ele disse que ia assistir a nossa live, não sei se ele está aí. Ele questionou um pouco aquela frase de que afogamento não é acidente, né? Não acontece por acaso, tem prevenção e esse é o melhor tratamento. Eu disse para ele que eu ia explicar na live por que isso. E ele tem a ver com essa situação, quando você passa do primeiro anel, a prevenção, para o segundo anel, que é reconhecer o problema, reconhecer o afogado. Então, o afogamento tem prevenção em 99% das vezes. Claro, você pode acontecer assim, você tá num barco e o barco entra num solavanco de onda e você é ejetado para fora, ou você está numa situação super segura e aconteceu de cair dentro d'água. Essas coisas acontecem, que são acidentes, ninguém esperava. E acontece mesmo, né? Mas, na maioria das vezes, o que acontece poderia ser previsto, quer dizer, pode ser previsto. Se pode ser previsto, pode ser prevenido. Né? Então, quando você passa da prevenção para o primeiro elo da cadeia, e aí eu acho que é importante a gente mostrar um pouco a cadeia, eu vou ver se eu vou localizar aqui a cadeia, só para mostrar para vocês que eu acho que é legal a gente projetar a cadeia e dar uma ideia legal disso aí, né? Dá para ver, né? Então, a gente está falando, na realidade, disso aqui. A gente está na prevenção e a prevenção falhou. Então, essa linha aqui é a linha que começa o evento. Né? Prevenção é pré-evento. O evento começou e a gente tem que reconhecer que a pessoa está se afogando. E isso não é tão fácil quanto no cinema. Porque dá a impressão é a seguinte, que a pessoa vai acenar como a gente está recomendando que ela acene. Mas, na realidade, o que acontece é que a pessoa espera para o último momento para acenar, quando ela já não tem mais força para levantar o braço. E aí ela acontece, por isso que a gente fala, ela acontece silenciosamente. Porque ela não tem, a vítima não tem condições de gritar, não tem condições de acenar, e aí quem olha, parece que a pessoa está brincando na água, não parece que ela está se afogando. Então, é muito importante a gente entender que se eu não reconheço que alguém está se afogando, como é que eu vou acionar o resto da cadeia de sobrevivência? Não tem como. Aquilo passa despercebido. E tem vários vídeos no nosso canal YouTube mostrando e as pessoas olham aquilo ali e não acreditam que está acontecendo. Como é que um adulto está do lado de uma criança se afogando, morrendo afogada, e ele não vê que ela está se afogando? Porque ele não está com o olho treinado para isso. Então, isso é uma das coisas que mudou recentemente, né, de 10 anos para cá, e a gente quis contemplar isso na cadeia de sobrevivência, mostrar que isso é um elo super importante. Enquanto eu não reconheço que alguém está se afogando, eu não aciono o resto, eu não aciono o 193, eu não aciono o socorro para vir me ajudar. Né? Sim, eu vou perdendo tempo, né? Exatamente, eu estou ali de bobeira, né? E aquilo ali acaba afundando, e aí eu só vou reparar que a pessoa está no perigo quando ela já está afundada há algum tempo. E aí eu me dou conta, caramba, realmente está morrendo afogada. E aí a injúria, a lesão já aconteceu, já está acontecendo, e o risco de morrer é muito maior. Né? Então é importante a gente entender isso aí. Isso é uma mudança muito importante.
E aí tem formas de você reconhecer. Como é que eu reconheço uma pessoa que está se afogando? Ela está nadando, se movimentando e não se desloca. Então, ela está, você vê assim, ela está movimentando os braços, mas ela fica no mesmo lugar. É esquisito isso. Ela está numa zona de perigo, ou seja, aquilo ali onde ela está tem uma corrente muito grande. Não deveria. Ou ela está nadando para chegar na areia e não chega na areia nunca. Então, tudo isso, ou o cabelo cai na área, ou o olho está esbugalhado, ou ela está assim, ó, só com a boquinha fora da água. Isso tudo, quem está olhando com treinamento, olha e diz assim, essa pessoa está precisando de ajuda. Né? E aí eu tenho que acionar essa ajuda. Certo. Mas tem outros elos que são importantes ali, né? Vou mostrar, então. Espera aí, um instantinho. E aí, resumidamente, assim que a gente reconheceu o afogado, a gente pede para ligar, pede para outra pessoa ligar o 93 e avisar aonde você está, o que está acontecendo e o que você está fazendo. A pessoa que está recebendo o telefonema, ela vai saber o que ela tem que providenciar para te ajudar. Enquanto isso, você vai localizar algum material de flutuação, uma boia, uma PET de refrigerante, uma bola, uma prancha de surf, uma prancha de isopor, uma tampa de isopor, e vai tentar jogar para a pessoa para que ela agarre. E isso é uma mudança radical no afogamento, que é, eu não tenho que tirar a pessoa de dentro da água para parar o afogamento, eu tenho que tirar a via aérea de dentro da água. Afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão. Então, se eu tirar a via aérea de dentro da água, eu paro o afogamento. E como é que eu faço isso? Dando um flutuador para a pessoa, jogando um flutuador para a pessoa. Então, eu não preciso nem entrar dentro d'água para ajudar essa pessoa. Porque, ao entrar dentro d'água para ajudar essa pessoa, eu corro o risco dela me agarrar e eu morrer afogado junto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E aí, depois que eu conseguir parar o afogamento, eu vou pensar em remover da água. E essa remoção deve ser feita por quem? Pelo 93 que vai chegar. Ou, se não vai chegar ninguém, pensar que você, ao invés de tentar nadar com a pessoa para fora da água e se cansar, flutua com a pessoa e acena por socorro para alguém acionar alguém que possa te ajudar. Muitas pessoas morrem tentando ajudar ou tentando tirar a outra pessoa de dentro da água e se cansando e morrendo afogada. E aí, o último anel é o suporte de vida, que é o suporte básico e o suporte avançado de vida. Né? Cada anel desse tem uma discussão enorme, né, Paula? Esses 5 anéis podem ser falados em 5, 10 minutos, como eu falei aqui, rapidamente. Pode ser falado uma linguagem lúdica para crianças, né? Com crianças de 6, 7 anos, a gente tem dado aula para crianças sobre a cadeia de sobrevivência. E pode ser, e é utilizado num curso de guarda-vidas profissional, que às vezes leva de 110 a 300 horas a aula. Né? É a questão do aprofundamento, né, do conteúdo e também da linguagem que você vai usar para aquele público que está te ouvindo. Né? Isso tem tudo a ver com jornalismo e comunicação, né? Sim, com certeza. Não, é interessante porque essa cadeia ela é bem básica para ensinar, né? É bem rapidinha. Então, são técnicas importantes, né, para o pessoal. Tanto para o leigo quanto até o profissional da área, né? Da saúde. Eu tenho umas perguntinhas de participantes já. Vamos das perguntas deles, então. Quando você vai fazer a pergunta, eu quero mostrar. Você me lembrou um vídeo que eu quero passar para eles aqui e eu vou localizando esse vídeo. Tá? Mas vou fazendo a pergunta, tá? Vai, claro. Tá. Da Camila Renan. Doutor, grau 6 em 2 guarda-vidas com e sem BVM, fazer 30 por 2 ou 15 por 2? Camila, né? Camila Renan.
Camila, primeiro, eu não gosto de BVM. Tá? Eu acho que eu trabalhei em CTI 35 anos, eu acho que você usar uma bolsa máscara não é a melhor opção. É uma opção que deixa o socorrista tranquilo, ele acha que está ventilando. É difícil pra caramba usar. E olha que eu já fiz muita ventilação na praia, dentro da terapia intensiva, na emergência, na ambulância. Né? Você precisa de ter muita destreza, muito treinamento para usar a bolsa e a máscara. Normalmente, o que acontece é que você vai... Porque o conjunto é complicado. Você tem que dar pressão na face para não vazar, você tem que inflar, você tem que comprimir a bolsa e, ao mesmo tempo, você tem que hiperestender a via aérea para abrir a via aérea. Então, eu posso te dizer com segurança, eu vi assim, toda vez que eu vejo alguém ventilar com bolsa, válvula, com bolsa e máscara, eu fico apavorado, porque 80% ou mais está fazendo errado. Acha que está fazendo bem feito e está fazendo mal feito. Eu gosto muito de pocket mask e ventilação. Eu gosto. Tá? Porque aquilo te dá uma segurança, você consegue comprimir direito, você consegue ventilar direito. Então, no grau 6, eu gosto de pocket mask, né? E aquela pocket mask que tem uma entradazinha de oxigênio que você, depois, no segundo tempo, né? Depois que a ressuscitação está toda sob controle, você acrescenta o oxigênio. Não sei se respondi a pergunta, mas se não respondi, bota mais um questionamento e vamos lá. Certo. Aqui o pessoal daí complementa no chat qualquer coisa, se precisar de mais especificações. Sérgio Pastel, Coronel Sérgio Pastel. Boa noite, Coronel Dr. Spillman. Como podemos adquirir o dicionário sobre afogamentos? O dicionário ainda não está pronto, não, mas vai ser gratuito. A gente vai proporcionar isso gratuitamente. A ideia é, por isso a gente submeteu o trabalho a uma revista internacional que chama-se Open Access. Então, esse trabalho vai estar nas páginas, a gente vai divulgar e todo mundo vai poder usar. Claro que ele está em inglês agora, então ele vai ser traduzido para diversas línguas. A gente vai traduzir para o português, para o espanhol, e você vai chegar lá e vai chegar gratuitamente, tá? Tá. Bartolomeu Bezerra. Doutor Davi, por que as câmaras de Senado não votam leis que orientem ou obriguem as escolas a ensinarem crianças acima de 5 anos a nadarem? Criaríamos a carteira natação, tipo vacinas. Cara, essa é uma pergunta que me deixa no canto, a pergunta de sinuca, né? Por que eles não fazem o trabalho que eles deveriam fazer? Pô, é difícil responder, né? Mas olha só, eu acho que você tocou num tema que eu acho extremamente importante. A gente publicou um trabalho agora, ainda não está no trabalho, ainda está em draft, que a gente chama, porque ainda não está definitivo no site, na revista espanhola de educação física. Publicou um trabalho agora que fala só sobre competência aquática e fala muito sobre natação. É um erro nosso que foi promulgado durante muitos anos, achar que a natação é uma forma de blindar o sujeito para o afogamento. Não é. Pelo contrário, o trabalho mostra que quem nada se afoga mais ainda do que quem não nada. Olha que coisa impressionante. Que louco. A natação é importante? É importante. Se eu quero surfar, eu tenho que saber nadar. Se eu quero fazer qualquer esporte na água, eu tenho que saber. Se eu quero entrar no mar, eu tenho que saber. Claro. Mas o que mostra é que a minha competência aquática alta não me blinda contra o afogamento. Eu, por exemplo, já aspirei água, né? Me afoguei diversas vezes, surfando, fazendo caça submarina, mergulhando. E eu tenho certeza que quem está me ouvindo compreende que a gente, às vezes, está num treino de natação e dá uma aspirada. Isso é afogamento. O que faz com que eu não morra? Eu ter ferramentas, a minha competência aquática ser acima daquele risco do ambiente. Então, a natação é importante? Eu acho que é importante, mas eu acho que, principalmente,
e a gente tem um programa chamado Piscina Mais Segura, onde a gente incentiva a natação, é muito legal, mas não só a natação, mas a avaliação do risco, a avaliação da competência aquática, do seu limite, das dicas de prevenção. Eu acho que é um pacote, não é só a natação, é um pacote de educação importante. E a natação, e os clubes, academias, escolas de natação, são o berço da educação na área de segurança aquática, na área de prevenção de afogamento. Então, assim, a gente dá maior valor. Agora, por que eles não votam? É complicado te responder, né? A gente tem que escolher melhor nos nossos representantes. Certo. Outra pergunta do Coronel Sérgio Pastel. Pode o Coronel Dr. Spillmann aprofundar o elo do suporte básico? Fazer o quê? Eu não entendi. Tá? Aprofundar o elo do suporte básico. Ele gostaria que o senhor aprofundasse. Posso. Então, você está ali naquele... Eu vou projetar aqui novamente, só para a gente, para quem está entrando agora, para entender. Você tem aqui, né, o quarto elo, acabou de remover da água, e aí tem algumas coisas assim interessantes. Primeiro, você, ao remover da água, antigamente a gente fazia o transporte tipo bombeiro, botava a vítima no ombro. A gente não faz mais isso há 20, 25 anos. A gente transporta do tipo australiano, que é segurando no queixo, a mão por trás. É parecido com o Haltech, mas não é um Haltech. Tá? E aí, quando a gente transporta dessa forma, a gente permite que o estômago, que está cheio de ar, água e comida, que ele não vomite, ou que a ocorrência de vômito seja menor. E o vômito é o principal inimigo de quem vai fazer o suporte básico de vida. Tá? E aí você coloca numa posição, só para te dar o grande quadro geral, e aí a gente pode fazer algumas perguntas sobre cada coisa que eu estou falando. Quando você coloca ele na areia, ou no rio, ou na piscina, você sempre deixa o tronco no mesmo nível da cabeça. E há alguns anos, há 30 anos atrás, você via muito em desenho animado, e às vezes você ainda vê muito as pessoas botando o afogado de cabeça para baixo para tentar drenar a água. A gente não faz mais isso, porque ao invés da água do pulmão sair, sai a água do estômago, e sai alimento, e aí a coisa fica muito complicada em relação à via aérea. Então, eu tirei daquela posição, fiz o transporte na posição mais vertical possível, coloquei a vítima ali paralelo. A primeira coisa que eu vou fazer, lembrando que o primeiro passo que eu fiz foi antes de entrar na água. Eu reconheci a cena, eu avaliei se eu podia entrar na água, se tinha risco para mim, eu peguei um material de flutuação. Todos esses elos amarelos, eles são o reconhecimento da cena. Né? Aquele onde no suporte básico de vida entra reconhecimento da cena, uso de EPI, etc, etc. Então, o segundo passo no suporte básico de vida, no afogamento, colocou a vítima, você está me ouvindo? Assim eu checo rapidamente se há resposta ou não. Se há resposta, significa que tem ventilação e circulação presente. Se não há resposta, significa que eu tenho 3 opções. A vítima está inconsciente, não me responde mesmo, porque houve algum problema, estava bêbado, ele teve uma crise convulsiva, um AVC, alguma coisa, ou o afogamento era gravíssimo, né? Ela pode estar em parada respiratória ou em parada cardiorrespiratória. Nesse momento, eu peço, olha, reforça que eu preciso do 93 ou 192, eu preciso da ambulância, vou precisar da ambulância aqui, porque essa vítima está inconsciente, ela é grave. E aí, eu vou para o quarto passo, que é abrir as vias aéreas. O quinto passo, ver, ouvir e sentir. Não tem respiração, ou eu estou na dúvida se tem ou não tem respiração, vou fazer no afogamento, protocolo internacional, 5 ventilações iniciais, com intervalo direitinho, para não mandar ar para o estômago, não aumentar a possibilidade do vômito. Fiz as 5 ventilações iniciais e não tenho resposta a essa ventilação. O que é a resposta?
motora ou verbal, não há resposta nenhuma, eu assumo que está em parada cardíaca também, e aí eu vou começar a fazer as 30 compressões. E aí eu volto para as 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões. Até quando? Até eu cansar, até a vítima voltar, ou até a ambulância avançada, 192 ou 193 chegar. Tá? Quer dizer, isso é um resumo. Eu acho que está num momento bom, Paula, para a gente colocar o outro vídeo. Tá, né? seria O vídeo botar um que é outro. gratuito na internet. Tá? Eu vou cortar o som do vídeo. Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu compartilhar esse vídeo. Aqui foi. Tá? Dá para ver, né? Dá. Vou aumentar um pouquinho. Ah, sim. Tá? Então, Dá. o que você tem aqui, ó, esse vídeo ele fala toda a cadeia de sobrevivência do afogamento, tá? Todos os anéis, ele aborda todos os anéis, viu, Coronel? Coronel Sérgio Pastel. Sérgio Pastel, tá? Ele fala toda a cadeia, é gratuito, você pode baixar na internet, e ele fala cada passo aqui, ó, até chegar do socorro, até chegar no último anel, que foi o que eu falei aqui agora. Né? Como é que faz o passo? Testa a resposta, não respondeu, chama o 93. Então, assim, você pode estudar por aí. Tem outras coisas na internet, nas páginas da Sobrasa, tem muito material sobre isso. Tem um manual resumido, né, do que fazer em afogamento, também gratuito. 95% ou mais dos materiais da Sobrasa são gratuitos para você baixar, estudar, compartilhar, principalmente nessa semana latino-americana, que a gente quer que você compartilhe isso com outras pessoas, que compartilhe com amigos, com seguidores, nas suas mídias sociais. Compartilhe uma dica. A gente tem flyers diversos, né? Afogamento em cachoeira, afogamento, 5 dicas para piscina, 5 dicas para cachoeira, para mergulho, 5 dicas para surf, 5 dicas para mergulho à noite. Quer dizer, tem todos os ambientes e atividades aquáticas, a gente tem poucas dicas, porque a gente acredita que não adianta falar muito, tem que falar pouco, direto, preciso, para ter impacto. E se você compartilhar isso e marca Sobrasa, e marca Cela 2020, a gente sabe que você está participando dessa campanha que a gente está, que é a campanha Semana Latino-Americana de Prevenção em Afogamento, 15 países latinos juntos. Certo, né? Informação é o que não falta, né? Tem bastante informação mesmo. Não, eles me acusam, Paula, me acusam de formação de... Agora, essa semana mesmo, há 3 dias atrás, o cara me escreveu assim, mas tem informação demais, eu não acho. Eu falei, eu lamento, mas eu posso te ajudar. Às vezes, ter informação demais é um problema também, tá vendo? Não é nenhum problema, né? Ter informação é fundamental. Então, o Coronel Sérgio Pato, eu aproveitar para mandar um abraço para ele, é um grande colaborador nosso lá da redação da revista Emergência. E o senhor tem bastante material, né, doutor? Doutor Davi. Muito. Mais uma pergunta. Alan Rodrigues, ainda tem as 5 ventilações de resgate? Na areia, então, isso sempre dá uma confusão um pouquinho. Né? Dentro d'água, a gente fez um trabalho em 2004, junto com a American Heart e o COR, onde os protocolos mudaram devido ao trabalho que a gente fez aqui no Brasil, que é ventilação dentro d'água. Então, você tem, às vezes, um paciente que a gente chama de vítima, se a gente tiver tempo, a gente conversa sobre o start aquático, que é o atendimento a múltiplas vítimas dentro da água, naufrágios, ou o dia a dia do guarda-vidas, que ele chega para salvar e tem 4, 5 pessoas, qual que eu vou salvar primeiro? Né? Então, isso a gente criou um trabalho que chama-se Start Aquático. Mas eu ia falar sobre a vítima preta, que é a vítima negra, né? Que a gente chama de a vítima inconsciente dentro da água, né? Seguindo o Start Aquático. Essa vítima pode estar em 2 situações, em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. Eu, como socorrista treinado, guarda-vidas,
o que eu vou fazer vou começar a ventilação dentro d'água, que é a maior chance que a vítima tem. E aí eu vou fazer até 10 ventilações dentro da água. Se eu chegar a 10 ventilações e ela não tiver a reação motora ou verbal, significa que o coração está parado, então não adianta mais fazer nada dentro d'água, eu vou levar para a areia para fazer o suporte básico de vida e afogamento na areia. Nesse suporte básico de vida, as primeiras ventilações são em número de 5. E por que as 5 e não 2, como é normalmente? Porque, normalmente, o afogamento tem uma coisa chamada, que é um mito, que é chamado espasmo de glote. Todo mundo, o espasmo de glote, um afogamento, espasmo de glote. Isso não existe, praticamente. O que existe é que, quando você aspira água, existe uma coluna de água na traqueia, e isso dá a sensação de entupimento, você está obstruído. E isso é muito comum no afogamento. Então, quando você faz 5 ventilações, as primeiras 2 ou 3, elas servem para você desobstruir através da própria ventilação, para permitir que as próximas você possa ofertar o oxigênio que você vai fazer através do boca a boca. Não sei se eu expliquei. Se não resolveu, bota aí que a gente responde. Certo. O Kleber BC Oliveira é bombeiro civil. O Kleber é técnico e bombeiro civil, acho. Oliveira. Doutor Davi, qual a sua orientação quanto ao procedimento boca a boca quando não tem a barreira de proteção? Kleber, essa é uma pergunta clássica. Né? É clássico e é importante a gente falar sobre isso. Qualquer doença infecto-contagiosa pode passar através do boca a boca. Tá? E esse é o perigo que a gente tem. Então, eu posso pegar um herpes, posso pegar uma virose, Covid, por exemplo, posso pegar. Mas as principais que a gente se preocupa são a AIDS e a hepatite B. Essas são as principais. Hepatite B, você, como socorrista, é vacinado, né? E é importante que você faça um teste sorológico para ver se você virou a sorologia, se você tem o IgG positivo e está protegido contra a hepatite B, que protege 93% a 95%. Então, é ótimo. E a AIDS? A AIDS tem um trabalho que foi feito em relação ao afogamento e ao boca a boca, que mostra que não existe nenhum caso na literatura médica descrito de alguém que pegou AIDS através de um boca a boca. Então, estimativamente falando, a possibilidade de você pegar HIV num boca a boca é 1 em 1 milhão de ressuscitações. Então, a possibilidade é 0,00000 alguma coisa. Ou seja, a possibilidade é infinitamente pequena. Tá? Por que essa onda do boca a boca e da barreira de proteção existe tão grande? Porque ninguém, a parte heróica da ressuscitação não é o boca a boca. O boca a boca é nojento. Se você já fez, você sabe que é. Eu já fiz vários e você sente o cheiro de vômito. Você tem comida na boca. Não tem nada de romance como é feito nas novelas. Não há romance nesse negócio. E sim, há uma coisa que eu já vi vários guarda-vidas, a vítima vomitando para um lado e o guarda-vidas vomitando para o outro, porque é nauseante. Então, assim, ninguém quer fazer o boca a boca. Todo mundo quer fazer a compressão forte, eu sou o cara, né? Agora, o boca a boca não. Mas o que salva no afogamento é o boca a boca. Porque a parada cardiorrespiratória do afogamento, ela tem origem respiratória, por baixa de oxigênio. Então, quando o meu coração para, ele para porque o oxigênio está muito baixo no meu sangue. Se eu não fizer a ventilação, eu não estou dando a maior chance para ele recuperar. E essa ventilação, o risco de pegar uma doença infecto-contagiosa grave é infinitamente pequeno. Ainda mais que isso é normalmente feito em casa. Uma mãe faz com o filho, algum parente, alguém que você conhece. Quer dizer,
As ressuscitações acontecem dessa forma. E quem vai à praia, quem está no ambiente aquático, normalmente não tem doença. A pessoa está rígida, está se sentindo bem, né? Então, assim, existe um mito em torno desse negócio, mas a pergunta é muito legal, porque esse mito atrapalha a boa efetividade do atendimento que é feito, não só para o afogado, não, para todos os outros casos, né? É mais uma questão de cultura, né? De passar informação, da pessoa ter informação certinha, né? Por isso é que foi criado, no final das contas, por isso é que foi criado o só compressão. Porque eles entenderam que era tão asqueroso o boca a boca que a pessoa acabava não fazendo nada porque não conseguia fazer o boca a boca. Aí ele falou, bom, vamos tirar o boca a boca, porque só compressão dá uma chance. Não é a melhor chance, mas dá alguma chance. Uhum. Então, para o leigo, pelo menos, se ele não vai fazer nada, pelo menos faz compressão. Mas para quem é profissional, que está assistindo a gente, aqui não tem leigo nessa live, né? Só tem profissional. A gente tem que fazer o boca a boca. Tá? Isso é importantíssimo. Se você tem uma barreira de proteção, usa a barreira de proteção. Agora, barreira de proteção é pocket mask. Tá? Não é aquele plásticozinho, aquilo ali eu não recomendo. Tá? Aquilo ali dá uma falsa segurança, não ventila direito, é a máscara mesmo, que acopla direito na face. Tá? Certo. O Wagner Hertz Valentim, ele fez uma pergunta em cima da resposta que o senhor deu sobre as ventilações de resgate, tá? 5 ventilações de resgate. O senhor relatou a realização de 5 ventilações com evolução para a parada. Porém, ela pode permanecer em parada respiratória, aí se realiza mais 10 ventilações após se reavalia? O que acontece é que a gente descobriu, através de alguns trabalhos clínicos, que você, dentro da água, até 10 ventilações, você reverte 100% das pessoas. Fora d'água, né? Se você fez dentro d'água, você chega fora d'água, você faz apenas 5 ventilações iniciais para poder começar a fazer a compressão. Ele pode estar em parada respiratória? Pode, não é usual, porque a maioria responde a 5 ventilações também, né? A margem do 5 ao 10 é muito pequena, a gente não tem isso preciso, mas deve ser 10, 15, 20% no máximo. A maioria responde imediatamente. Então, o conceito antigo que a gente tinha, que teria que manter de 10 a 20 ventilações por minuto em parada respiratória, não existe, porque todas as paradas respiratórias, logo no início das ventilações, ele volta a respirar novamente. Certo. Pergunta da Regiane Zanini. Doutor, o senhor pode falar sobre a posição lateral de segurança nos PCT? PCT? Cada um usa uma sigla diferente. E eu tô repassando porque eu não conheço realmente essa, PCT. Eu também não. Pneumonia comunitária, alguma coisa, eu não sei. Eu não sei do que ela... Vamos fazer assim, a Regiane daqui a pouco pode colocar mais, ela pode especificar melhor no chat, e daí eu volto com a pergunta. De repente é ela que botou aqui. Não, é outra pergunta, mas a Regiane pode especificar, Regiane, tá? Que a gente volta para a tua pergunta. Edemar Migliorini. Doutor, o senhor poderia falar sobre a posição lateral de segurança? Posição lateral de segurança, afogamento. Tá? A gente recomenda que a posição lateral no afogamento seja sob o lado direito. E por que isso? Porque o afogado, sempre eu fiz alguns estudos, alguns anos atrás, e a gente descobriu que o afogamento ele acontece mais para o lado direito, para o pulmão direito. Porque o brônquio-fonte direito ele é mais vertical. Então, quando a água é aspirada, ela entra mais para o lado direito. Quando ela entra mais para o lado direito, a gente sabe que a maioria dos afogamentos tem comprometimento maior do lado direito.
Então, quando a gente bota o afogado sob o lado direito, a gente está sacrificando o pulmão que está pior e liberando o pulmão que está melhor. Tá? Talvez vocês tenham ouvido, porque isso é uma coisa de terapia intensiva que a gente usa há muitos anos, mas talvez vocês tenham ouvido durante a Covid agora a posição de prona, né? Pronar o doente grave que está no respirador com Covid. É uma coisa semelhante. Ele prona porque a base está mais comprometida e ele inverte para poder liberar áreas de ventilação. É a mesma coisa, ou muito parecido. Então, a gente sacrifica o pulmão direito para liberar o pulmão esquerdo, que está menos comprometido, e o que é o comprometimento que a gente chama de VQ, a relação ventilação-perfusão. A Regiane agora colocou. O senhor terminou? Terminei. A Regiane Zanini, ela agora colocou. Doutor, poderia falar sobre a posição lateral de segurança nesses pacientes? Ai, desculpa pela abreviação. Não, legal, tranquilo. Nossa, a gente achando que era um termo super técnico. Eu achei que era pneumonia, alguma coisa, pneumotórax, alguma coisa. Desculpa, Regiane. É bem mais simples, mas eu acho que a explicação já foi, né? Sim, agora, lateral de segurança, o senhor falou antes. Augusto Joshi. Eu vou até pegar, enquanto você fala aí, eu vou até pegar um raio-x aqui que eu tenho para mostrar para vocês, que eu acho que isso ilustra bastante, dá uma ideia bem legal do afogamento, como acontece, tudo, tá? Tá. E o Augusto, ele pede para o senhor falar a respeito do DEA no cenário e os efeitos, né, dele, os benefícios, as vantagens do DEA. Acho que é bem legal falar disso, né? Então, no afogamento, o que acontece? O afogamento ele tem uma parada, a parada dele é de origem respiratória. E o que acontece nas paradas de origem respiratória é que, normalmente, eles levam a uma parada cardíaca do tipo assistolia, e não fibrilação ventricular ou taque ventricular. E na parada em assistolia, isso em quase 100% dos casos. Só acontece, diferente de assistolia, aqueles casos de afogamento secundário. Ou seja, eu tive um infarto, estou dentro d'água, e aí eu morro, eu tenho uma fibrilação ventricular dentro d'água, caio dentro d'água e aspiro e me afogo secundariamente. Mas em quase 100%, o que acontece é uma parada em assistolia. E na parada em assistolia, o desfibrilador automático não tem uso. Então, o DEA só seria útil naqueles casos de afogamento secundário, e principalmente secundário a alguma arritmia ou secundário a um infarto que provocou uma arritmia. Ou em casos, por exemplo, de prolongamento do intervalo QT, que acontece em atletas profissionais, em provas, durante treinamento profissional, que pode ter uma parada cardíaca na hora. E esses casos, se você pegar muito rapidamente, claro, né, você pode precisar do DEA. Mas é a exceção, não é a regra, tá? Ah, sim. Então, estatisticamente, ele não é tão usado, digamos. Não. Ele não é tão usado e não é tão importante, sabe? Tão importante, sim. É que a gente, às vezes, acha que é, mas não é. Tá? Eu vou botar aqui, eu tenho um raio-x, só para mostrar para vocês. Dá para ver? Dá, né? Dá. Então, aqui, olha só que interessante, só para ilustrar o que a gente estava falando. Traqueia, tá? Isso aqui, quer dizer, para quem não está acostumado com raio-x, vamos lá. Pulmão direito, isso aí é um raio-x em PA, é um pulmão direito, diafragma direito, diafragma esquerdo, você vê que o diafragma direito é mais elevado do que o esquerdo, coração, coluna aqui atrás, as costelas estão aqui, e aqui o pulmão, você vê a traqueia aqui, e você vê o broncofonte direito aqui, ó, nesse sentido. Ó.
e você vê uma pequena área de água aqui, ó, que foi a água aspirada nesse grau 2. E você vê o broncofonte, desculpa, broncofonte esquerdo, ele é mais horizontal, a gente chama de bailarina, porque esse aqui é vertical e esse é mais horizontal. Então, a água tem preferência de ir para o lado direito e para o lobo médio do pulmão direito. Isso aí é uma coisa bem clássica no afogamento, tá? Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho da Sobrasa, né? Senhora, isso. A Sobrasa foi fundada pelo senhor, né? E eu gostaria que o senhor falasse como, né? Por que ela surgiu e os objetivos dela. Falar um pouquinho da Sobrasa. A Sobrasa tem uma história assim muito muito engraçada que eu acho que vale a pena contar, porque assim tipo, eu chamo assim, tipo de mineirinho, né? Esquece aqui, ninguém me vê, não, por favor, eu estou aqui. Eu fui no congresso, né, de 94, que era um congresso mundial, um evento mundial de afogamento. Naquela época, você escrevia uma carta, levava 3 meses para voltar a carta, e me convidaram para fazer uma palestra lá. E a Sobrasa nasceu de uma situação, tem várias situações engraçadas nesse evento, mas a situação que eu vou contar é a criação da Sobrasa. Eu estou lá com a minha esposa, né? Fora a situação de que cada evento ele chamava, eu ia de traje diferente, eu ia de terno, estava todo mundo à vontade, eu ia à vontade, estava todo mundo de terno, fora esses micos de brasileirinho, né? Que eu passei lá, muitos micos. Esse dia estava assim, era um salão com 1.000 e poucas pessoas, Príncipe de Gales, país de Gales, Príncipe de Gales, tá? E as autoridades todas lá no palco, e eu com a minha esposa falava naquela época o inglês, eu aprendi inglês com criança, mas tem aquela dificuldade do inglês, né? Hoje eu não tenho mais, mas na época eu tinha. E aí eles estavam chamando, eles estavam fundando a Federação Mundial. E aí, nessa fundação da Federação Mundial, eles estavam assinando uns papéis de carta, de compromisso, não sei o quê, e, de repente, chamaram meu nome. Aí a minha mulher me cutucou e falou, eu acho que chamaram o seu nome. Eu falei, não, vai me chamar o teu nome? Não. Aí falou assim, não, chamaram o teu nome, sim, eu ouvi. Aí chamaram novamente. Eu falei, caramba, e agora? E agora tem que ir. Aí eu levantei, ninguém me avisou nada, né? Eu levantei, fui lá no alto, no Príncipe de Gales, aquela pompa toda, e aí ele disse assim, olha, esse é um compromisso que você vai assinar uma carta de fundação da Federação Mundial, que você é a pessoa que vai coordenar isso, que vai estimular isso. E não existia Sobrasa. Isso foi em 94. Eu falei, cara, eu voltei com esse compromisso que eu assumi sem ter me perguntado. E eu falei assim, cara, eu tenho que juntar o Brasil, porque eu era bombeiro na época já, mas as dificuldades de um corpo de bombeiros falar com o outro, não só o bombeiro, mas de guarda-vida civil, guarda-vida de piscina, de bombeiro civil, de todo mundo que lida do APH, todo mundo que lida dessa área, assim, não existia uma união. Né? Era uma coisa meio fragmentada. E eu falei assim, eu tenho que juntar todo mundo numa organização. E aí a gente fundou a Sobrasa por essa razão. Quer dizer, por isso que a Sobrasa, o objetivo é unir o Brasil para reduzir os afogamentos. A gente acha que, antes de reduzir os afogamentos, a gente tem que unir as pessoas que estão interessadas em os stakeholders, as empresas, as organizações, governamentais ou não, e todo mundo tem que estar junto no sentido espaço virtual, né? Juntos com a mesma missão, com o mesmo objetivo. Né? E esse é o objetivo da Sobrasa, reduzir os afogamentos. Claro que, ao longo dos anos, a gente começou a entender que tinha muita pergunta que não tinha resposta. E a gente foi procurando através de publicações de artigos científicos. Por isso, a gente liderou a definição de afogamento, a classificação de afogamento, a linha do tempo, a cadeia de sobrevivência, os guidelines, os últimos guidelines, agora o dicionário. A gente tem um público muito grande de afogamento, uma experiência brasileira muito grande. E esse
esse grupo unido começou a produzir uma quantidade de artigos científicos que ninguém produziu no mundo, e resposta a essas perguntas. E a gente entendeu que a nossa obrigação não era só com o Brasil, mas com o mundo inteiro. Então, hoje em dia, a gente lidera, tem vários programas, projetos, organizações mundiais que a gente coordena e lidera, e o Brasil é um exemplo para o mundo inteiro nessa área. A Sobrasa nasceu nesse segmento e evoluiu. E aí eu vou projetar aqui, se você me que vai falar alguma coisa? E nasceu de um susto, né? Nasceu de um compromisso que eu não esperava. Eu fui lá para aprender. E eu aprendi que a gente tem muito para ensinar. É isso que eu aprendi. Eu aprendi que as minhas respostas não estavam lá fora, e sim dentro de mim. E eu acho que é filosófico isso, né? Sabe aquela coisa quando a gente procura a solução fora da gente e a solução está dentro da gente. Se a gente se conhecer melhor, a gente encontra essa solução. Eu vou olhar para trás fez muita coisa, né? E daí, olhar para trás foi uma grande trajetória, fez muita coisa, né? Nossa. Muita coisa, cara, muita coisa. Eu estou projetando aqui, não sei se é a hora certa, mas... Isso, é que eu gostaria que o senhor falasse dos programas, né? Dos projetos. Ao longo desses anos, 25 anos de Sobrasa, cara, é muita coisa, é uma vida, né, cara? As minhas filhas eram pequenininhas, eu já sou avô, né? Então, assim, é uma vida inteira dedicada a essa causa, não eu, mas todo um grupo gigante de pessoas, de guerreiros sensacionais que diariamente aderem a essa causa, vêm para a gente, vêm trabalhar com a gente, entra nos grupos que a gente tem, nas mídias sociais, começa a contribuir, né? E a gente construiu esse cardápio. Isso não é tudo, mas é um cardápio que a gente tem pronto, né? Para mostrar para as pessoas qual é o universo que a gente produziu de principais programas e ferramentas. Então, a gente tem aqui Kim na Escola, que é um programa que vai-se à escola e faz uma interação com as crianças muito rápida, né, de 15, 20, 30 minutos, mostrando um dos 5 vídeos que a gente tem de desenho animado, usando um dos 5 gibis que a gente tem, né? E isso é muito fácil de interagir. A gente tem também umas marionetes, a gente tem máscara, a gente tem uma forma de interagir com as crianças muito, muito importante. O nosso lema é prevenir é salvar, educar para não afogar. Porque prevenir, quando você previne, você está salvando. E a educação é a base de tudo. A educação é que vai realmente levar à redução dos afogamentos. Pode vir leis, pode vir o que quiser. O que é importante é a conscientização e a educação. Tá? Isso é o mais importante no nosso país. Então, a gente tem o Kim na Escola, o Piscina Mais Segura, que fala para os professores de natação e os alunos de natação, suporte básico de vida e afogamento, que a gente treina atletas, todo mundo que está nesse ambiente aquático, sobre a cadeia de sobrevivência, como prevenir, como resgatar, como ajudar a resgatar, não ser uma segunda vítima, e como fazer os primeiros socorros. Primeiros socorros, em geral, que a gente ensina muito também, e o Surf Salva, que a gente é um programa para ensinar surfista, que tem ajudado muito. Todos os dias a gente recebe vários surfistas dizendo: eu salvei um cara ontem, salvei. E hoje em dia, o que era Surf Salva, que era só no litoral, hoje em dia, com SUP, com caiaque, com a vela, com vários outros esportes em lagos, rios e represas, a gente tem pessoas salvando em todos os ambientes aquáticos, usando uma prancha ou um esporte com prancha. Tá? A gente tem programas multi-ações. São programas que juntam alguns programas desses num só, que é um clube de salvamento, por exemplo. Eu tenho um parque aquático, eu quero formar um clube de salvamento. No clube de salvamento, eu vou fazer um Kim na Escola, eu vou dar um curso de primeiros socorros, eu vou fazer uma Piscina Mais Segura, eu faço vários pequenos programas reunidos. Tem o Município Mais Resiliente em Afogamento, um programa específico criado
para atender aquele problema dos 75% de afogamentos que acontece, com morte que acontece em rios, lagos e represas. A única forma da gente estar lá e reduzir isso é através do município mais resiliente a afogamento, ou seja, entender o problema naquele município e aí tentar soluções de programas de prevenção que possa atender aquele customizado para aquele município específico. Isso a gente faz gratuitamente, entender o problema no município. Aonde se afogam mais? Em rio, em cachoeira, em piscina, em praia. O que está acontecendo? Qual é o problema? Tá? E a Semana Latino-Americana, que é a forma da gente promulgar todas essas ferramentas, mensagens, etc. Você vê assim, no site tem uma coisa que é muito legal, que é isso aqui, que são 5 medidas de prevenção para cada ambiente e para cada atividade aquática. Então, eu gosto muito de surfar, você tem 5 medidas para o surf. Piscina mais segura, 5 medidas. Cachoeira, 5 medidas. Mergulho, 5 medidas. Barco, 5 medidas. Pesca, 5. Então, tem para todas as atividades, porque a gente reconhece que cada atividade, cada ambiente aquático tem a sua particularidade, que é a mesma coisa que para a praia não serve exatamente para rio, ou para pesca, ou para outras situações de piscina. Isso tem que ser customizado para o cliente. É uma coisa que a gente aprendeu, Paula, com comunicação. Né? Uhum. Não adianta, se eu estou falando e quem está me ouvindo não está entendendo, eu não estou falando certo. Eu tenho que ter comunicação, eu tenho que chegar nessa pessoa que está me ouvindo. E essa é uma parte do todo. Aí, todo ano a gente lança um boletim do perfil de afogamento para que todos possam olhar e entender o problema Afogamento Brasil, né? Onde acontece mais, como acontece, por que acontece, né? E tentar soluções caseiras. A gente está o tempo todo ajudando. Nós estamos em todas as mídias sociais, então você entrou no canal YouTube da Sobrasa, tem vídeo a dar um pau. Né? Então, assim, pode me acusar, tem muita informação. É muita informação. É verdade. Tem muita informação. Tá? Mas no site está bem organizado, a gente reformulou toda a web para você poder ver isso pelo celular, por ícone. Então, tem assim, recomendações é um ícone, cursos é outro ícone, flyers é outro ícone, manual de afogamento resumido para você baixar em PDF é outro ícone. Então, tem as coisas bem simples, bem simpáticas, para que a gente possa atingir todo mundo nesse Brasil grande. Certo. Tem mais umas perguntinhas que chegaram enquanto o senhor estava conversando aqui, a gente estava comentando sobre a Sobrasa. E mais uma questão para participar da Sobrasa, qualquer um pode participar dos programas, das atividades. Nós temos um grupo no Telegram, que é um grupo que dá só 100 mil pessoas. Então, é melhor você procurar no Telegram Sobrasa, rápido, são só 100 mil pessoas. E a gente, todos os dias, a gente posta um vídeo, a gente responde perguntas. Todas essas perguntas que vocês estão fazendo, a gente responde online no grupo Telegram. Tem que baixar, tem Telegram para a web, tem Telegram para o celular. Ele é um programa que não era muito utilizado, mas, ao contrário do Zap, que dá só 257 pessoas, 250 pessoas, ou 255 pessoas, o Telegram dá 100 mil pessoas num grupo só. Então, a gente diariamente posta alguma coisa, diariamente a gente responde perguntas do pessoal. Entra lá, que é o caminho, é a porta de entrada para ser um voluntário da Sobrasa. Legal, viu? A Priscila Bittencourt, ela pergunta, no suporte avançado, está indicado máscara laríngea ou o ideal é o TOT? T-O-T. TOT. Essa é a sigla que a gente usa também, TOT. É o tubo orotraqueal. A máscara laríngea é muito ruim para o afogado. Eu vou dizer por quê. A pressão de admissão, de ventilação no afogado é muito alta. Ela fica normalmente acima de 35, 40. A máscara laríngea ela funciona bem até 25 no máximo. Então, quando você vai tentar botar uma máscara, você botou a máscara laríngea e tentou ventilar,
ela não vai ter um sil, ela não vai ter uma selação boa. Então, você vai acabar ventilando o estômago, vai inflar o estômago. Então, o ideal é o tubo orotraqueal, que realmente nem sempre é possível colocar, né? Não foi isso, eu prefiro fazer com pocket mask, posição por trás. Eu gosto de fazer por trás, ao invés de fazer na lateral, eu gosto de fazer por trás. E aí, se eu precisar ressuscitar, eu ressuscito por trás mesmo, fazendo uma técnica de compressão por trás, tendo a cabeça da vítima nas minhas pernas. Já fiz isso muitas vezes, funciona muito bem. Certo. Pergunta da Camila Renan. Doutor, na obstrução de vias aéreas por corpo estranho, nós, bombeiros com recursos, deveríamos atender como no afogamento, com 5 ou 10 ventilações de resgate? E essa parada também dispensa uso imediato do DEA? Não é. Então, o DEA dispensa, porque a parada por obstrução é asfixia. Asfixia é a parada de origem respiratória. Raramente você vai ter que usar DEA. Tá? A obstrução por corpo estranho ela é diferente do afogamento. Ela tem uma obstrução, ela tem um corte ali. O afogamento, quer dizer, é um impedimento da passagem de ar. Não é a ventilação que vai desobstruir aquele corpo estranho, sim a compressão. Você fazendo compressão, quando você faz compressão torácica, você aumenta a pressão intrapulmonar e isso produz uma tosse artificial que pode expulsar o corpo estranho, né? Então, para a vítima inconsciente, hiperestender o pescoço, não tem ventilação, fez a ventilação e não foi efetiva, refaz a hiperextensão do pescoço. Normalmente é o erro de posição. Não foi efetiva, você já sabe que é obstrução. Sendo obstrução, parte para a compressão, que é a forma melhor de você expulsar o corpo estranho. Certo. Doutor, nós temos uma alta prevalência de afogamento em piscina. Diante disso, tem muitos projetos de lei tramitando no Congresso, né, sobre segurança em piscinas, regulamentação da profissão de guarda-vida. Como é que estão essas tramitações e o que essas leis estão propondo para melhorar o cenário? Está tudo parado, Paula. Me dá tristeza disso, porque a gente está nisso há mais de 10 anos, 12, 13 anos. Nisso. E chegou no Senado e está parado. Alguém sentou lá em cima da lei e está parado, como se não fosse importante. A lei de piscina fala sobre algumas coisas, cerca, sobre ralo, sobre placas, sinalizações na piscina, sobre guarda-vidas, como o guarda-vidas tem que ser treinado, quanto tempo ele precisa para se profissionalizar, coisas assim fundamentais, né? Dá tristeza, né? E por isso a gente, de 6 anos para cá, a gente parou de ficar achando que a lei vai resolver. Até porque a gente tem lei a dar com pau aqui no Brasil e falta fiscalização e a lei não é cumprida. Então, a gente entendeu que o ideal, o mais importante para a gente não é a lei, e sim a educação. Se eu tiver educação e conseguir impactar outras pessoas com a necessidade de ter cerca na piscina de clube, de ter guarda-vidas presente, de ter esses instrumentos, eu tenho fiscais em todas as piscinas exigindo que tenha para a segurança do seu filho, né? E vai na piscina, né? Quem tem que tomar conta do seu filho na piscina não é o guarda-vidas, é você, porque esse é o maior tesouro que você tem. Então, eu não vou deixar o meu maior tesouro na mão de uma outra pessoa que está cuidando de várias pessoas. Tá? O guarda-vidas está lá para guardar a vida, mas de muita gente. E quem tem criança pequena, e eu estou aqui com a minha neta, cara, eu fico alucinado na piscina, né? A gente tem que ficar o tempo todo, né? O tempo todo. É num piscar de olhos. Não, piscar de olhos. Piscar de olhos. Certo. A gente está na Semana Latino-Americana de Prevenção de Afogamento, né? Está na 4ª edição já. Como é que tem sido essa edição, né, que está rolando nessa semana? E de que forma essas semanas que têm sido realizadas até aqui estão refletindo na melhoria da prevenção?
A gente, na última edição, na terceira do ano passado, foram 40 milhões de pessoas atingidas, direta e indiretamente. O que eu falo direta e indiretamente? Eu tenho um flyer, né, eu produzo alguma coisa, eu produzo uma ação, né, pode ser uma ação presencial ou digital, e eu compartilho nas mídias. Então, eu estou atingindo indiretamente. Eu estou divulgando, né, essa medida. Então, ano passado, a gente atingiu 40 milhões. A gente acha que vai chegar a isso, 40, 50 milhões de pessoas novamente. Né? A gente, praticamente, as atividades presenciais estão mortas, né? Praticamente, né? Porque fica difícil você fazer alguma atividade presencial no meio de uma pandemia. Mas, em contrapartida, o número de atividades digitais aumentou gigantescamente. Né? Então, assim, as pessoas estão compartilhando diariamente. Agora, antes da live, eu percebi que o Facebook me bloqueou, né? Me mandou um aviso: olha, você está bloqueado porque você compartilhou demais. Caramba, eu estou no meio de uma semana latino-americana, você queria que eu fizesse o quê, pô? Já mandei uma reclamação para eles, tenho certeza que eles vão nos ouvir e vão liberar. Ele falou: você está bloqueado até domingo. Eu falei: mas domingo acaba tudo, cara. Eu preciso ser desbloqueado antes, né, cara? Então, Nossa, assim, a quantidade de gente publicando nas nossas mídias é gigante. Eu acho que nós estamos quinta-feira, ainda faltam alguns dias, eu acho que a gente já atingiu o nosso objetivo. E é muito simples. O que a gente está pedindo vai lá na página da Sobrasa, vê uma dica que você quer, procura ali, pega uma dica, bota na tua mídia, compartilha, né? Marca a gente, marca Sobrasa e marca Sela SELA 2020, para a gente poder contabilizar quantas pessoas atingiu. E manda bala, manda para frente. Certo, e já é a quarta edição, né? Ou seja, é uma receita que deu certo, né? Exatamente. Não, são 15 países, eu acho que assim, uma união dos latinos jamais vista, sabe? Impressionante, cara, impressionante. A gente teve um elogio, inclusive, há 2 dias atrás, eu tive uma reunião na Federação Mundial e o pessoal estava elogiando a nossa união, essa semana latino-americana, como uma coisa impressionante. Estão impressionados com o potencial de material compartilhado e notícias e o tempo todo em vídeos. Então, assim, a gente está no caminho certo. Claro que quarta edição ainda é um começo, né? Mas eu acho que ano a ano a gente está vendo mais pessoas engajadas e mais pessoas entendendo o risco, entendendo os seus limites. Certo. E você pensou, Paula, que não ia ter assunto suficiente, cara? Não! Tá faltando tempo. Vai faltar tempo, né? tempo. Vai faltar tempo. Eu quero que o senhor me conte agora se tem um salvamento que lhe marcou na sua trajetória profissional e por quê. Tem alguns. Pode ser mais de um, não tem problema. Não, mas eu acho que eu vou contar um que me marcou bastante. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, eu estou na reserva, eu tenho essa cara de garoto, mas eu estou com 63 anos e eu já estou na reserva como coronel do bombeiro e eu trabalhei minha vida inteira na ambulância na praia ou no helicóptero na praia, né? Então, a minha experiência foi toda voltada para afogamento. Eu tenho esse socorro que entrou... tem 2 até, me lembra de contar o outro, que é engraçado. Tá. Esse não é engraçado. Esse engraçado. O outro é engraçado. Né? Aí a gente saiu de ambulância e a gente foi parar num local onde tinha chamado para um grau 6. E nós paramos, saí correndo com ambu, eu levava sempre ambu e tubo orotraqueal, laringoscópio, tubo orotraqueal e o ambu, e o meu EPI. E quando eu pulei na areia, eu torci o meu tornozelo. Né? Então, assim, eu fui correndo e mancando ao mesmo tempo. Né? E a praia toda olhando. Né? Você vê assim, chegou o bombeiro, a praia para olhar. Né? E a gente correndo, chegamos lá, fizemos tudo que tinha que fazer. Em 7, 8 minutos, a criança, que tinha mais ou menos 7 ou 8 anos, voltou a respirar. Então, assim,
toda vez que eu lembro, eu me emociono, porque é isso que a gente quer, né? É isso que a gente gostaria que não acontecesse, né? Mas, assim, é bom a gente ter a oportunidade, e essa oportunidade não é usual. O usual é você chegar, fazer tudo e ressuscitar e ter sequelas importantes e ficar ou não conseguir sair com a vítima viva da praia. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar o quanto importante a prevenção é dentro do trauma, não só afogamento, trauma, sabe? O trauma pode ser prevenido na maioria das situações. A gente tem que bater na tecla proteção, tem que bater na tecla prevenção. Tá? A outra situação, eu gosto de contraste, eu adoro doce salgado, adoro rir e chorar. Então, a outra situação era uma situação assim, estava no quartel e a gente comia bem no quartel, mas nesse dia tinha sorvete de sobremesa, não sei o quê, então eu comi que nem um diabo. Nossa. Cara, e aí bradou um socorro, né? E eu tive que, e como o socorro era próximo, se eu pegasse a ambulância, eu tinha que dar a volta e eu ia demorar mais do que correndo. Então, eu corri ali uns 500, 600 metros com o estômago cheio. Quando eu cheguei para o atendimento, não era nada grave, mas quando eu cheguei para o atendimento, eu estava botando os bofs para fora. E eu sou atleta e tudo mais, mas para correr com barriga cheia. E aí nunca mais eu comi demais na hora do meio do serviço, porque aquilo foi um aprendizado. No caso, o senhor o senhor foi atendido, teve que ser atendido, então. Não. Deu para atender, mas assim, a sensação de náusea, o mal-estar é muito grande, né? Você fazer qualquer esforço físico com a barriga cheia é muito ruim, né? Certo. Bom, então a gente está chegando no final da nossa live, né? Faltou tempo, tinha mais umas perguntas aqui, mas a gente tem que descansar, né? Claro. Agradeço aos participantes, né, que ficaram conosco até agora, em especial a nossa entrevistada de hoje, o Dr. Davi. Dr. Davi, quer deixar um recado final para os participantes, um recadinho sobre essa questão de afogamento, os nossos desafios, né, a realidade do Brasil hoje? Quero sim. Afogamento acontece com qualquer um. É super rápido e super crítico. Prevenir é salvar. Educar para não afogar. Essa é a solução. Certo. Acabou. Muito obrigada. Tem que ser comunicação, Paula. Ótimo, muito obrigada. Fechou com chave de ouro. Muito obrigada. Bom, pessoal, recado dado. Prevenção é o melhor caminho para a gente enfrentar esse problema de saúde pública. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa última live de 2020, tá? Caso vocês queiram ver todas as lives que a gente fez esse ano, é só entrar no nosso canal Emergência TV, elas estão todas lá na íntegra. E continue nos acompanhando no nosso site, nas redes sociais, e que todos tenhamos um final de ano de saúde e muita paz, que a gente possa deixar 2020 de lado e escrever uma nova história, e sem afogamento. Até 2021. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado, hein?